Olá, doutor Benedito. Gláucia, dá um joinha, que vocês estiverem me escutando, dá um joinha pra mim, se o áudio tá bom, se não tá travando. Tá me escutando direito? O áudio tá perfeito? Boa noite, Hansley. Boa noite, dona Elza. Ulisses, meu esposo. Hansley, doutor Benedito, Gláucia. Estão me escutando? Tô ainda no teste, tô fazendo teste. Oi, Juliermes, tudo bem? Estão me escutando? Olá, Olá, tudo bem? boa noite. Boa noite. Estou esperando o pessoal da entrar, tá? A gente tá dando um tempinho. Tô testando, tô escutando teu som. Tudo Vamos ver certo se tá com o tudo áudio certo. aí? Tô Ótimo. vendo, Nossa, parece que tá tendo um atraso, né, no áudio. tá tendo? Ou tá normal? Não, aqui pra mim tá saindo normal. Então, tudo bem. Tá ótimo, tá linda. Ah, você também. Apesar desse Excelente. momento de isolamento, né? Sem cortar o cabelo, sem fazer sobrancelha, mas Sem fazer nada, como é que nós faz? tudo por É conta do complicado, cuidado, né? verdade. Doutora Simone, do Advogado no Previdenciário, minha ex-companheira do Papo de Previdenciárias. As meninas estão fazendo um belíssimo trabalho no Papo de Previdenciárias. Vocês aí que gostam do Previdenciário, indico vocês a seguir o Papo de Previdenciárias. Ótimas dicas, excelentes profissionais e professoras. Olha a dica, hein, gente? Vamos seguir, viu? Vamos seguir. Obrigada, Gláucia. Obrigada, doutora Simone. Então, todo mundo está me escutando. Doutora também, o áudio está claro, né? A visualização também. Então, vamos dar início, né? Obrigada a Isso. todos que estão participando. Agradeço mais. Então, vamos começar, né? Vamos lá, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniela Alves Ribeiro, advogada inscrita desde 2006 na OAB de Goiás. Sou da subseção de Senador Canedo.
Sou especialista em Direito do Trabalho e, em nome do Movimento pela Advocacia de Goiás, venho apresentar a vocês este bate-papo, essa live sobre benefícios previdenciários. Antes de mais nada, gente, do lado esquerdo da tela tem um coraçãozinho e tem uma setinha. Clica lá, dá o seu like, dá o seu link, clica e compartilha para que a nossa live possa alcançar mais gente e mais gente possam ter acesso a ela, tá? E quem quiser também mandar perguntas, podem mandar. Se a gente não conseguir responder no decorrer da live, a gente vai respondendo depois também. A gente vai tirar um tempinho e vai responder tudo para vocês, tá? Nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Matos, advogada. Ela é inscrita na OAB Goiás desde 2014. Ela é pós-graduanda em Direito Previdenciário. 2013. 2013, olha só, vamos corrigir isso, 2013. Ela é pós-graduanda em Direito Previdenciário e pós-graduanda em Direito Digital e Compliance Digital. Isso aí, doutora. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana. É um prazer imenso tê-la conosco aqui nessa live e bater esse bate-papo com a senhora. A gente fica muito feliz e honrado de ter aceitado o nosso convite. Olá, doutora, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Inicialmente, eu gostaria, de agradecer o convite à doutora Daniela para participar dessa live em nome do Movimento pela Advocacia Goiás. É uma honra participar dessa live através de um projeto tão bonito, e solidário como este. Nada mais justo ao momento e ao tema da nossa live, ressaltar movimentos como este. Mesmo que seja destinado a uma classe de profissionais, isso só demonstra o quanto o Estado e a nossa sociedade necessita, da previdência do Estado. E previdência, quando a gente já começa a fazer uma introdução ao tema previdência, previdência nada mais é do que uma condição daquilo que é previdente, que prevê ou busca evitar, previamente determinados riscos, ou determinados transtornos, ou ao menos acobertar determinados riscos sociais. E diante dessa crise pandêmica, que a gente vem enfrentando, o que vimos, o quanto o Estado e até mesmo determinadas instituições de classe tem falhado, com essa proteção social aos cidadãos e aos inscritos. E por isso é importante a gente sempre ressaltar e parabenizar movimentos como esse em prol da advocacia. Então, fica aqui, mais uma vez, meus parabéns pelo movimento. Doutora, é uma honra. Agradeço as suas palavras, belas palavras. Então, vamos iniciar isso aí, Vamos iniciar a nossa live. Sim, vamos. Fazer um resumão. A Seguridade Social é um sistema instituído pela Constituição Federal, em 1988, isso, para a proteção do povo brasileiro e estrangeiros em determinadas hipóteses, contra os riscos sociais que podem gerar a miséria e a intranquilidade social. Então, eventos como o desemprego, a velhice, a maternidade, doença, invalidez, a morte, são espécies de riscos sociais, que devem ser acobertados pelo Estado, visando atender as necessidades básicas das pessoas e seus dependentes também, Isso. Uma vez que o cidadão também ficam impedidos de trabalhar e prover o sustento em algumas situações, obviamente, quando é cometido por um desses acontecimentos que eu citei agora, Assim, a Seguridade Social acaba por ter um papel de extrema importância para o equilíbrio social e econômico do país. O dinheiro precisa circular. Para que o dinheiro circule, as pessoas precisam estar trabalhando e precisam ter, no mínimo, renda básica, Renda mínima, Isso. Para poder consumir e comprar. E quando acometidos por esses riscos sociais que a gente falou, que eu falei ainda há pouco, impede o cidadão de trabalhar e oferir a renda. E o Estado tem por obrigação assegurar isso através da Seguridade Social, Uhum. Seja a segurança social,
Diante Correto. disso, do que eu falei, doutora Juliana, que eu não sei muito previdenciário, na verdade eu não sei mesmo, né? Eu estou deixando para a doutora. Eu dei uma olhada e vi que existem algumas subdivisões na Seguridade Social. E o subsistema contributivo, que é um sistema que engloba a previdência social, e o sistema não contributivo, que engloba a assistência social e a saúde pública, não é? Isso, correto. Então, considerando isso, doutora, agora a gente já passa para o tema, né? Diante Sim. disso, poderia nos explicar que subdivisões são essas, de que forma, né, elas são, e se existe alguma diferença desses benefícios oferecidos por esse subsistema? Fala aí Olha, para nós. doutora, existe sim. Mas eu queria aproveitar o gancho que você falou aí, que você não sabe muito direito previdenciário, mas, na verdade, isso é algo que está acometendo até nós, previdenciaristas, né? Que já atuamos aí na área há mais de 7 anos, eu terminei minha pós-graduação já há quase 2 anos, mas tem 7 anos que eu advogo somente na área previdenciária. Então, por que disso? Essa instabilidade tem acometido nós, né, advogados previdenciaristas. Tivemos recentemente, no final do ano passado, né, em novembro, a reforma da Previdência, né? Fora as mini-reformas que a gente tivemos também de 2017 para cá, de 2015 para cá, tivemos inúmeras mini-reformas que a gente costuma dizer na área previdenciária, que são legislações que alteram cada benefício independentemente, né? Individualmente. E da reforma da Previdência para cá, né? A gente vem sofrendo enormes alterações no sistema de previdência. E agora, com esse momento, né, de pandemia, passando por essa enorme instabilidade social, que isso não é segredo para ninguém, mas a gente tem que ressaltar que esse caos ele se firmou com muita intensidade no nosso ordenamento jurídico. E por quê? Porque é através das leis, das medidas provisórias, né, dos decretos, que o governo trabalha e impõe as medidas, né, as ações governamentais, enfim, né, os projetos de governo, as políticas públicas, e mudanças bruscas e inesperadas, né, aconteceram em todas as áreas do direito, né, isso não é novidade, mas especificamente nas áreas que envolvem os direitos sociais, que é a área, né, a área previdenciária e a área trabalhista. No direito previdenciário, por exemplo, aqui eu vou fazer um resumo somente das principais leis que a gente, né, as principais alterações na legislação que a gente teve, desde da emenda 103, né, de novembro do ano passado, que foi a reforma da Previdência, até o presente momento, a gente sofreu inúmeras alterações que deixou, né, o nosso regime de previdência e até o nosso trabalho um pouco instável, né? A gente tem que estar pisando sempre em ovos, até para a gente responder um cliente, dar uma resposta concreta, uma resposta segura para um cliente. A gente tem que analisar muito cada caso concreto. Então, vamos fazer só um resuminho aqui, só para vocês terem noção do que a gente teve, né? Tivemos em novembro do ano passado, 2 de novembro do ano passado, a reforma da Previdência com a emenda constitucional 103, né? Sem contar as mini reformas que eu já falei. Em abril desse ano, tivemos a lei do auxílio emergencial, né, que alterou bastante, né, os benefícios por incapacidade, né, principalmente o auxílio-doença, e os benefícios assistenciais, né, que compõem a legislação, a LOAS, né, legislação da assistência social. E agora, no início desse mês, tivemos a já esperada, né, alteração do Regulamento Geral da Previdência, né, que foi o decreto 10.410. Eu estou olhando aqui porque realmente é muita coisa, a gente tem que estar sempre olhando para não errar. A gente está atento. O decreto 10.410, que passou a vigorar a partir do dia 30 de junho, então, ou seja, tem menos de 16 dias que a gente está com esse novo regulamento aí que alterou totalmente todo o regulamento da Previdência Social, que era o decreto 3.000, que é o decreto 3.048, né, de 99, e fora as portarias ministeriais. Então é uma série de coisas mesmo que, diante de todas essas alterações, o regulamento mesmo da Previdência, né, que entrou em vigor agora no início do mês, eu, na minha
Humilde condição, eu falo para vocês que não tive tempo de estudar ele todo completamente. Tô fazendo curso, tô debatendo com outros amigos, tô acompanhando outros amigos que já estão um pouquinho mais adiante em alguns temas, mas e por esse motivo que eu venho pedir aqui humildemente, né, que diante dessa instabilidade, dessas alterações na legislação, que caso surja alguma dúvida, alguma pergunta aqui na nossa live, que eu não saiba responder, eu peço que deixem no privado, tá? Pode deixar aí no link da doutora Daniela, ou enfim, do Movimento pela Advocacia, que a gente vai com cautela depois, com cuidado, responder com segurança para vocês, tá? Então, vamos lá, doutora. Agora eu vou passar já aos benefícios, as diferenças dos benefícios, né? Dos benefícios assistenciais e dos benefícios previdenciários, que compõem, que estão descritos no artigo 201 da Constituição. Certo. Bom, o artigo 201, né, da Constituição, ele trata, né, do subsistema contributivo, né, da Previdência Social, né, da Seguridade Social, que é a Previdência. Então, lá vai estar o rol, né, de benefícios que compõem a Previdência Social, que é para aquelas pessoas seguradas que trabalham, que vestem contribuição, enfim. São os benefícios somente para essa categoria de pessoas, de profissionais que vertem contribuição, né, que contribuem para o sistema. No inciso 1 do artigo 201, doutora, a gente tem a cobertura dos benefícios por incapacidade temporária, e aí já é uma nomenclatura que foi alterada pela emenda 103, né, da reforma da Previdência. Cobertura dos eventos, dos benefícios, né, por incapacidade temporária e incapacidade permanente, bem como as aposentadorias, né, que agora a gente tem aí um rol de aposentadorias por idade. Então, já no inciso 1, falando dos benefícios, né, que até o inciso 1 eu vou ler aqui para vocês. A cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Então, aqui a gente pode caracterizar já o auxílio doença, o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez e as aposentadorias por idade especial. O inciso 2 da Constituição, ele traz a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Por que a gente utiliza esse termo especialmente à gestante? Porque não é somente destinado à gestante, né? A pessoa que gere o bebê, enfim. Bem como também a mãe que adota uma criança, ou até mesmo hoje a gente o pai já pode ter licença maternidade, caso a mãe venha a falecer, né? Após o nascimento da criança. Então, a gente tem aí o salário maternidade. No inciso 3 da Constituição, do artigo 201, a gente tem a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, né? Que aqui é mais na área trabalhista, que é o seguro-desemprego. Mas na área previdenciária, eu gosto de usar embasar esse inciso para argumentações, trazer para a área previdenciária com questão ao período de graça. Eu acho que esse artigo, ele complementa bastante esse direito que o segurado tem perante a Previdência, que é o período de graça. O que é o período de graça? Só fazendo um resuminho aqui. É quando o segurado, ele por algum motivo, ou porque saiu do emprego, perdeu o emprego, ou não pode mais continuar contribuindo para o sistema, no caso do individual, enfim. É um período que o próprio nome já diz, é um período que a Previdência, né, o INSS dá de graça a esse segurado que já contribuiu para o sistema, né, para ele ficar aí um período aí de graça, caso, né, seja vítima de algum risco, ocorra algum período de incapacidade, ele possa ainda ter direito a algum benefício. Então, eu gosto de usar esse inciso 3 do artigo 201 também para puxar um pouco para essa área previdenciária. Doutora, o que a senhora está falando desse período de graça é o chamada carência que o povo fala, né? Não. Carência é um período de contribuição que você tem que ter para você ter direito a determinado benefício. O período de graça é quando o segurado que vertia contribuição deixou de verter contribuição, entendeu? Ou seja, ele se desligou do sistema, deixou de verter contribuição, mas durante um tempo, aí a gente tem que ver cada caso isoladamente,
durante um determinado período, né? A gente fala que costuma dizer que a regra geral é 12 meses, mas ele pode ser prorrogado em determinados casos, determinadas situações, pode ser prorrogado por mais 12 meses, enfim. É o período que o INSS dá, que a Previdência dá para esse trabalhador que já contribui para o sistema, para ele ficar sem verter contribuição, porém ainda com qualidade de segurado, né? Caso aconteça alguma incapacidade, algum evento, algum risco social com esse segurado, ele tem direito ainda de requerer um benefício, de ser coberto por algum benefício da Previdência. Esse é o período de graça. Ótimo e seguimos para finalizar. O inciso 4 da Constituição, que é o salário família, né? E o auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Inciso 5, que é a pensão por morte, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Que venha a falecer o segurado, enfim, né? Ele tem direito a essa pensão por morte para os dependentes, ou seja, os dependentes têm direito a essa pensão por morte, e também ao cônjuge ou companheiro. E aí a gente já entra também na questão da união homoafetiva, né? Ambos têm direito ao benefício de pensão por morte do segurado. E é isso. Os benefícios previdenciários são basicamente esses, tá? Que estão no rol do artigo 201 da Constituição. Excelente, doutora, muito bem explicado. Ficou bem claro aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que estão entrando na live. Fico muito contente. Eu não vou conseguir nomear todo mundo, mas um abraço aos doutores aqui do Senador Canedo que têm nos prestigiado. Doutora Ediane, doutora Larissa de Goiânia, doutora Isadora, doutora Cirlei, Poliana, doutora Tatiane, a Gênesis, dentre outros colegas, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Continuando, doutora, a senhora falou aí desses benefícios do 201, mas agora me veio aqui. E esses benefícios assistenciais? O que eles são? Conta aqui pra gente o que esses benefícios assistenciais e tem requisitos para ter ele? Como é que é? Explica pra gente. Sim. Os benefícios assistenciais, como você explicou no início, ele compõe o subsistema, né, não contributivo da Seguridade Social. E como o próprio nome também já diz, são benefícios assistenciais. Ele compõe a assistência social, que é o famoso LOAS, né, que todo mundo fala, fulano recebe o LOAS, né? Mas, na verdade, a nomenclatura dele é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? E ele a previsão legal dele é na Lei Orgânica da Assistência Social, né? Que é a Lei 8.742 de 93. Quais são os requisitos para requerer esse benefício? Esse benefício, basicamente, por ser um benefício assistencial, ele não precisa, né, da pessoa contribuir. Ele é justamente para amparar essas pessoas em condição de miserabilidade, né, o idoso, né, aí já começo a falar dos requisitos. E o requisito para a pessoa idosa, ela tem que ter 65 anos acima, né, para ela ter direito a esse benefício. Não ter, né, período de contribuição, ou enfim, não ter qualidade de segurado do INSS, não estar vertendo contribuição, está em condição de miserabilidade. É para aquelas pessoas que nunca contribuíram com o sistema ou, por ter contribuído, não conseguiu alcançar os requisitos devidos para almejar um benefício previdenciário. Então, o requisito para o idoso é ele ter acima de 65 anos, né, se enquadrar na condição de miserabilidade, que a lei prevê que é o quê? Essa condição de miserabilidade, provar a miserabilidade, né, que é ela compor no grupo familiar o critério de 1/4 do salário mínimo, né, de renda per capita de 1/4 do salário mínimo, e o deficiente, que também provar essa miserabilidade, a pessoa com deficiência, que provar essa miserabilidade também. Então, esse é o BPC, né? O benefício assistencial que compõe a Lei Orgânica da Assistência Social. Uhum. Ótimo, doutora. Eu agora fiquei na dúvida. Eu vou perguntar agora, porque eu realmente tenho dúvida nisso, tá? Pode. Doutora, me fala que esse benefício,
Sim. Tem muita gente que procura os escritórios com, às vezes, a pessoa tem um carro, tem uma casa, às vezes tem alguma coisa, né? Aí, eu tenho direito, eu não tenho. Aí procura vários escritórios, e isso é uma dúvida que até minha, até o pessoal procura muito, não a mim, mas outros previdenciaristas, porque eu não sou previdenciarista. E Sim. isso, como é que é isso? A miserabilidade, ela fala assim, é miserável, não pode ter nada, e é só isso, a pessoa tem que ter Não. alguma coisa, nada. Como é que é? Não é isso. E aqui você me fez lembrar de um professor, que eu vou citar o nome dele aqui, porque realmente ele é um gênio no BPC, que é o professor Rodrigo Teles. E ele fala isso com muita clareza. Ele tem um livro excelente, até indico o livro dele para vocês que querem saber mais sobre benefícios assistenciais. Ele tem um livro excelente e ele fala muito dessa questão da miserabilidade. Você falou aí, porque tem um carro ou porque tem tantos gatos numa casa, que eu já vi benefícios serem deferidos, principalmente na esfera judiciária, no judiciário, né? Eu já não estou falando do INSS, não estou falando de benefícios requeridos administrativamente, porque benefícios requeridos administrativamente normalmente tem que ser preto no branco, é o que está na legislação. O INSS ele é muito correto com o que está na legislação. A não ser que você faça um recurso, tenta debater isso na Câmara de Recursos, nas câmaras recursais do INSS, mas ainda assim a gente sabe desse regramento mesmo do INSS, dessa formalidade, tem que estar bem fundamentado de acordo com a legislação, com o regulamento, com a IN. Mas judicialmente, essa questão da miserabilidade ela é muito discutida, né? E a gente tem que estar sempre buscando o entendimento jurisprudencial para a gente entender essa questão, até mesmo para trazer para o próprio INSS administrativamente. E esse professor, Rodrigo Teles, ele fala o seguinte: a questão da miserabilidade no Brasil ela é muito confundida com preconceito social. Igual você falou, porque a pessoa tem um carro, ela não é miserável? Claro que sim, se esse carro estiver penhorado. Se essa pessoa não tiver meio de prover o sustento, se essa pessoa não tiver condições mínimas, uma renda mínima, e a única coisa que ela tem é esse veículo, e ainda assim esse veículo tá penhorado, ou enfim, não pode contar com esse veículo, essa casa mesmo, tem muita gente que vive, eu já ouvi casos, né? Inclusive até nunca tive, mas eu já ouvi casos no judiciário, já vi jurisprudências nesse sentido, de pessoas que tinham uma casa própria, que recebeu de herança, né, que era mantido pelos pais, enfim, ou que nunca teve condição de trabalhar, nunca conseguiu exercer e foi acometido por alguma doença incapacitante, chegou a uma idade, né, de idoso, enfim, ou até mesmo alguma deficiência, foi acometido por alguma deficiência, e aí foi requerer um benefício assistencial e foi negado porque tinha um imóvel, né? Um imóvel que tinha cerâmica, que tinha era feito de alvenaria, que tinha forro de gesso, e isso foi negado. Então, isso não deve ser estabelecido como critério de miserabilidade, tá? E isso hoje a gente discute muito isso no judiciário. Infelizmente, aqui no TRF1, né, na primeira região aqui, não sei, eu falo aqui, né, na seção judiciária de Goiás, nós temos muito esse preconceito, que não na verdade, não é nem uma questão de auferir a miserabilidade, mas um preconceito social dos juízes, aí eu realmente falo que é um preconceito dos juízes, que eles acham que uma pessoa, por ele ter uma casa com uma televisão, uma casa que tem um celular, que uma casa com piso de cerâmica, ele não é miserável. Tá, tudo bem, ele pode ter tudo isso. Só que como que ele vai manter tudo isso se ele não possui nenhuma renda? Estamos aí com o exemplo, né, do auxílio emergencial. Por que foi necessário ter esse auxílio emergencial? E vamos considerar que muitas pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial são pessoas que têm casa, são pessoas que têm carro, são pessoas que têm pelo menos uma propriedade, um local para onde morar, mas que nesse momento não tem como prover o próprio sustento. Às vezes era um vendedor ambulante, alguma pessoa que trabalhava, né, individualmente, autonomamente, e que agora, nesse momento, não tem condição. E aí? A gente vai negar esse benefício?
não negou, né? Porque a gente teve a antecipação dele aí. Com a legislação, a gente teve que antecipar esses benefícios. E aí eu volto àquele tema que a gente falou logo no início, que você falou logo no início. É preciso manter uma renda mínima para manter esse equilíbrio econômico-social. Porque se as pessoas não têm como prover o próprio sustento, não tem como consumir, a máquina não funciona, né? O Estado não funciona. Então, é uma questão de Estado máximo mesmo, né? Eu falo com relação aos direitos sociais. Uhum. Estado máximo só com relação aos direitos sociais. O Estado tem que garantir isso. E essa questão da miserabilidade, isso aí realmente é um preconceito que está enraizado no judiciário, tá? Mas não deve ser critério para oferir renda. A pessoa ter uma casa, um carro, a gente tem que analisar cada caso concreto. E aí, o que eu aconselho os colegas a fazer? Prova, busca esse carro. Que veículo que é? Às vezes é um Gol 86, entendeu? Eu já tive benefícios negados, que meu cliente tinha um Gol que nem andava, nem funcionava, mas o dia que a assistente social foi lá na garagem, ela viu esse Gol lá. Tava anos que ele tava lá. E aí o juiz falou, não, porque o segurado, porque o autor tem um veículo. E aí, então, eu tive que explicar, claro. E deu certo. Mas não são todos os casos. E aqui, infelizmente, na seção judiciária de Goiás, aqui, né, no entorno, Aparecida, Anápolis, os juízes têm esse preconceito enraizado. E aí a gente tem que lutar para mudar isso. Né? Doutora, a gente já está aí com 27 minutos aproximado, 30 minutos de live. Passando aqui agora, gente, para esses benefícios. Doutora, tem vários benefícios previdenciários. Dá uma explanação rápida de quais são para a gente. Sim. Que benefícios é esse que você nos falou anteriormente, que tem no 201, né, da Constituição que falou. Mas explica para a gente quais são aí para a gente, por favor. Bom, então vamos começar pelo auxílio-doença, que agora já não tem tanto essa nomenclatura, a gente já não está utilizando tanto o auxílio-doença, né? Porque agora com a reforma 103, né, com a emenda 103, a gente viu lá no artigo 201 que o auxílio-doença hoje ele compõe o benefício por incapacidade temporária, né? O famoso auxílio-doença, que muitos já conhecem de longas datas aí. Então, o auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária. Os requisitos que o segurado tem que cumprir para ter direito a esse benefício. E aqui eu vou falar realmente uma coisa de forma bem resumida, tá? Os principais requisitos é cumprir carência de 12 contribuições mensais, né? Fazer a perícia médica do INSS, a perícia médica do INSS é que irá constatar essa... Uhum. Pausou aí? Pausou? Acho que eu tive uma pausa aqui. Mas vamos lá. Eu acho que pausou aqui. Bom, então vamos lá. O auxílio-doença, cumprir carência de 12 contribuições mensais, ser avaliado, né, pela perícia médica do INSS. Ele também pode ser concedido nos casos de doenças profissionais, né, que são as doenças ocupacionais, né, a doença do trabalho, né, enfim, LER, essas questões todas. Acidente do trabalho, né, ou acidente de qualquer natureza, enfim, doença comum. Então, o primeiro requisito é ter 12 contribuições mensais. Né? Possuir qualidade de segurado, né? A pessoa tem que ter qualidade de segurado, tem que estar contribuindo para o sistema, ou então estar naquele período de graça que eu falei. Comprovar em perícia médica, eu já bem falei, a doença, o acidente que torne, né, eu temporariamente incapaz para o trabalho. Para o empregado, né, em empresa, estar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Caso a pessoa esteja trabalhando, seja segurado empregado, ele tem que, para ele requerer ter direito ao auxílio-doença, ele tem que estar afastado do trabalho por mais de 15 dias, né? Ou períodos intercalados, né, de atestados médicos dentro do prazo de 60 dias pela mesma doença. Então, basicamente, os requisitos para o auxílio-doença são esses, né? São simples os requisitos.
O problema é São conseguir simples. provar, né? O problema depois é conseguir provar, juntar documentação, e é o que eu sempre oriento a todos os segurados do INSS, principalmente diante dessa instabilidade na legislação, né? Até mesmo social que a gente está passando. Procure alguém, né, de confiança, procure um advogado de confiança, procure alguém que saiba lidar com essas situações, porque tem muito benefício ainda indeferido, muita coisa mudou, né? Agora mesmo com esse atendimento remoto, tem tornado mais difícil a vida do segurado. Como é que eu vou juntar um laudo corretamente? Quais os requisitos, né, realmente para fazer um laudo bem elaborado, para que meu benefício não seja indeferido. Então, já que não está tendo perícia, né, presencial, então isso é de extrema importância. E vamos passando. O outro benefício por incapacidade, e aí a gente já entra na incapacidade permanente, tá? Que o benefício por incapacidade temporária é basicamente auxílio-doença. Benefício por incapacidade permanente é o auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Então vamos para o auxílio acidente. E esse aqui eu gosto. Esse é um dos benefícios que eu mais gosto. O benefício de auxílio-acidente, ele é pouco falado, muita gente não sabe, muita gente mistura, né, com auxílio-doença, mas o benefício de auxílio-acidente, ele é um benefício de natureza indenizatória, tá? Ele não é substitutivo de salário igual ao auxílio-doença. E ele pode ser pago em decorrência de qualquer acidente que reduza permanentemente a capacidade desse segurado para o trabalho. Como eu já disse, ele é um benefício de natureza indenizatória. Os requisitos para o segurado requerer ter direito a esse benefício é ter qualidade de segurado, a época do acidente, tá? E aí a gente vai um pouquinho lá atrás, né? Não necessita, precisa de ser agora, quando eu vou requerer o benefício. Não. Tem que ser na data do fato, tá? Na data do acidente, a pessoa, o segurado, ter qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para o sistema. Ou estar no período de graça. Não há necessidade de cumprimento, não há necessidade de... Deu para entender a carência e a período de graça. Não há necessidade também aqui no auxílio acidente de cumprimento de carência, tá? Não tem necessidade de cumprir carência. Como no auxílio doença, a gente precisa cumprir carência de 12 meses. Aqui não precisa. Ser filiado à época do acidente, como eu já disse. E quem tem direito ao benefício? E aqui já tem alguns segurados, né, que não tem direito. Depende da forma que você contribui para o sistema. Quem tem direito ao benefício? O empregado urbano ou rural, né? O empregado doméstico, para acidentes ocorridos a partir de 1/6/2015. O trabalhador avulso, né, que trabalha para a empresa, que a gente fala que é aquele trabalho individual, trabalhador individual, que presta serviço para empresas. O segurado especial, tá? Que é o trabalhador rural. E quem não tem direito ao benefício? Contribuinte individual ou contribuinte facultativo, tá? E aqui eu até falei do trabalhador avulso ali, eu falei do individual, mas corrigindo, tá? O trabalhador avulso é aquele que realmente presta serviços alternadamente para empresas. Etapas para requerer esse benefício. Antigamente, até pouco tempo atrás, nós não era necessário entrar com prévio requerimento administrativo no INSS. A pessoa, ela recebia auxílio-doença, ela já podia requerer esse benefício, ou judicialmente, ou de ofício, né? Tanto é que nem tinha no INSS, nas plataformas do INSS, função para requerer esse benefício de auxílio-acidente. Então, com muita discussão no judiciário, o que muitos advogados faziam? Como muitos segurados não sabiam que tinham direito a esse benefício, muitos advogados, né, sabendo, né, desse benefício, ia requerer já judicialmente esse benefício para o segurado. Falar, o melhor benefício para o senhor aqui é um benefício de auxílio-acidente. E a gente vai requerer já judicialmente, que o senhor já teve um benefício prévio de auxílio-doença, então a gente já vai requerer. Isso começou a criar uma polêmica judicial, né, dentro do judiciário, que o judiciário começou a falar, olha, tem que fazer um prévio requerimento. Não existe você entrar com ação, judicializar o INSS se você não tiver um prévio requerimento administrativo.
E isso foi uma polêmica, até hoje ainda tem essa polêmica, mas o INSS criou, sim, uma função, né, de requerer esse auxílio-doença pela plataforma. Então, você faz o login no sistema, vai lá na questão na parte de agendamento, de requerimentos, e lá vai estar disponível. Doutora Juliana, eu vou interrompendo, né? Doutora Juliana, a senhora falou aí, tem teto? A doutora Glaucia até pergunta, tem um teto? Tem algum limite de parcelas para isso? Você fala do valor do benefício, do auxílio acidente. Isso. Foi o que eu entendi, né? É a Glaucia, né? Glaucia tem sim. E agora que a gente vai entrar, por isso que eu falei que eu gosto muito do benefício de auxílio acidente, porque teve umas alterações bem bruscas aí, desde da reforma da Constituição, desde a emenda 113, de novembro do ano passado. As mudanças, né, do auxílio acidente foram as seguintes. E aqui tem uma bagunça legislativa, mas a gente vai tentar entender de forma bem resumida. A MP 905 de 2019, que modificou substancialmente a legislação previdenciária relacionada ao auxílio acidente, ela foi agora recentemente revogada. E por que eu estou falando dessa medida provisória? Porque ela fala justamente do que a Glaucia perguntou, sobre o valor do benefício. Antes da MP 905 de 2019, o auxílio acidente, o valor dele era calculado com base em 50% do valor de benefício. Ou seja, era as 80 maiores contribuições do período básico, né, de cálculo, do PBC, período básico de cálculo, que a gente fala, a partir de 94, julho de 94 para cá, a gente pegava as 80 maiores contribuições do segurado, dava o valor de benefício e a gente pegava 50%. Esse era o valor do auxílio acidente até a medida provisória 915 de 2019. Com essa medida provisória, esse valor foi alterado. Deixou de ser 50% do período básico de cálculo, né? Ou seja, deixou de ser 50% de 100% e passou a ser 50% do período básico de cálculo da aposentadoria por invalidez da emenda 103 constitucional, né, da reforma da Previdência do ano passado. Ou seja, o benefício caiu bastante porque... vamos só fazer aqui uma análise de critério para você. Um exemplo. Antes da lei, o valor do auxílio, antes dessa MP, o valor do auxílio era 50% do valor do saldo total do benefício. E o valor incluía as 80 maiores contribuições. Após essa lei, o valor passa a ser 50% do valor que você tem. Travou um pouquinho, doutora. Juliana. Vamos chamar ela aqui de novo, que teve um probleminha aqui. Não se preocupe, está tudo dentro do padrão. Vou chamar a doutora Juliana aqui novamente. Eu peço desculpa a todos, tá? Mas imprevistos acontecem, gente. Tá? Ela vai entrar de novo e nós vamos começar de novo. Estou chamando a doutora aqui. Vamos aceitar, doutora. Deu algum probleminha nela, na internet, deve ter sido alguma coisa aqui. Já chamei ela aqui de novo. Vamos ver, esperar um pouquinho. Ela deve estar voltando. Mas, gente, está gostando da live? Dá um joinha aí pra gente. O que vocês estão achando da live? Ai, caiu! Doutora! Calma, fica tranquila que imprevisto acontece. Eu acho que é o horário. É o horário. Não tem problema. Então, resumindo, doutora, é a Glaucia, né? A Glaucia tinha falado, a gente tinha parado no ponto do auxílio acidente, né? Então, aí, continuando, você estava falando das modificações. Gente, fica aí com a gente, sim. Vamos continuar. Só teve um imprevistozinho, tá tudo tranquilo, gente. Vamos lá, continua dando aqui. Então, Glaucia,
Vamos lá, eu tô doida pra falar. Então vamos lá, Glaucia. Se antes a gente, né, antes dessa MP 905 de 2019, a gente tinha 50% do valor do benefício, né, do salário de benefício, pegando as 80 maiores contribuições de todo o período, agora a gente baseia esse 50%, mas em cima do cálculo de uma aposentadoria por invalidez, tá? E aí já é o novo cálculo da aposentadoria por invalidez, de acordo com a emenda 103, né? De acordo com a reforma da Previdência desde novembro do ano passado. Então, só para você entender, vou citar um exemplo aqui. Antes dessa medida provisória, se você tivesse um salário de benefício no valor de 2.500 e ocorresse algum acidente reduzindo sua capacidade para o trabalho, você teria direito a 1.250 de benefício. Correto? Agora, com a nova lei, isso, né? Agora, com a nova lei, você tem que calcular, né, o valor que você teria direito caso fosse aposentado por invalidez na hora do acidente. Correto? E aí, como que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez? Para os acidentes ocorridos, né, até 12 de 11 de 2019, que eu estou falando, né, que vale essa legislação. É feita em cima da média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94, como eu já disse. Aí você recebe 100% do valor dessa média como valor de aposentadoria. O valor do auxílio acidente será de 50% desse valor, correto? Então, para os acidentes ocorridos a partir de 13 de 11 de 2019, entrada em vigor da reforma da Previdência, é feita a média aritmética de todos os seus salários de contribuição desde julho de 1994, quando você começou a contribuir, tá? Então, a média do salário, ela cai bastante, porque hoje a aposentadoria por invalidez, se não for por acidente de trabalho, ela vai ser 60% desse valor total, do salário de benefício, e aí desse 60% você vai pegar 50%, correto? Antes era 100%, agora o 100% se tornou 60%, aí desse 60% você vai pegar 50%. Então esse vai ser o valor total do benefício de auxílio acidente. É um pouquinho complicado esse cálculo, mas espero que você tenha entendido. Se não, você me manda uma mensagem inbox depois que a gente te explica direitinho. E pelo que eu entendi, doutora, prejudica o trabalhador, prejudica a pessoa, não prejudica? Ou para mim, isso prejudica, né? Não, sim, diminuiu totalmente o valor. Antes era vantajoso, né? Antes era vantajoso aposentar. Não é nem tanto falar que era vantajosa, mas como eu também trabalho com regime próprio, eu sempre falo para os meus clientes do regime próprio, falo, olha, não é vantagem aposentar por invalidez no regime próprio, mas é a vantagem aposentar por invalidez no regime geral. Hoje eu já não falo mais isso. Né? Somente nos casos de auxílio de acidente do trabalho, que o valor do cálculo continuou o mesmo, né? O cálculo continuou o mesmo e ainda assim a gente tem um pouco de vantagem, porque é 100% de todo o período. Agora, não é mais, deixou de ser vantagem. Isso realmente prejudica bastante o valor do benefício do segurado. E aí, o que eu falo da turbulência, né, legislativa com relação ao auxílio acidente? Porque em 2020 agora, eu não me recordo o mês, essa medida provisória, que alterou o valor do auxílio acidente, né? Não só o valor, mas também determinou critérios para a cessação do benefício. Antes o benefício era concedido, a pessoa recebia ad eterno, até que, né, se aposentasse. Se a pessoa nunca se aposentasse, ele recebia o benefício ad eterno. Hoje não. Hoje ele já, né, o INSS já pode chamar ele para perícia. Se o INSS constatar na perícia que a incapacidade, né, desse segurado foi cessada ou que não há mais incapacidade, o benefício vai ser cessado. Antigamente não tinha isso, antes, né, dessa MP 905. Só que agora, em 2020, surgiu uma nova MP, a MP 955, é bem parecido os números, que alterou novamente tudo isso de novo. E a gente está em plena discussão, porque realmente a gente está numa instabilidade, porque essa medida provisória, a 905 de 2019, ainda não tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, então ela está suspensa, ela não foi revogada, ela está suspensa, até que a MP 955 seja votada,
né? Então a gente realmente está nessa instabilidade. Por isso que eu disse, eu não sei realmente o que dizer com relação a isso, porque tudo depende, né? A gente vai ter que aguardar essa votação, mas a gente tem o que a gente pode antecipar. Até fiz um quadro aqui comparativo, é que até 11, né? 11/11 de 2019 vai estar valendo o que está descrito na legislação, na 905, na MP 905 de 2019, né? Não, até 11/11 de 2019 vai valer a questão dos 50%, como era antes, né, na legislação. A partir entre 12/11 de 2019 até 19/4 de 2020, já não vai mais valer o que está na já vai continuar valendo o que está na 905. E a partir de 20/4 de 2019, o que vai prevalecer o que está valendo na 955. Tá? E o que a 955 prevê? Ela tem várias discussões, inclusive tem uma alteração nela que um deputado, até esqueci o nome do deputado, depois eu vou deixar aqui para vocês qual foi o deputado, que quer fazer uma alteração nessa MP 905 para voltar ao que era antes, com relação ao valor do auxílio acidente. Então, a gente está nesse impasse aí, e até 11/11, repetindo, até 11/11 de 2019, prevaleceu a regra antiga, 50% total do benefício. Entre 12/11 de 2019 e 19/4 de 2020 é o que está previsto na 905, com relação ao cálculo com base na aposentadoria por invalidez, 50% do cálculo da aposentadoria por invalidez. E a partir de 20/4 de 2020, a regra antiga, enfim, mas ainda tem que ser votada. A gente está nesse impasse, nesse desequilíbrio. E Doutora, por fim... A gente está 19h47, a gente vai até as 19h55. Se porventura a gente não conseguir falar, a gente dá uma pausa e volta novamente, porque realmente os benefícios previdenciários são muito extensos, e tem algumas perguntas e nós vamos precisar respondê-las. Mas quando estiver chegando o horário, eu vou avisar a doutora, tá, gente? Então, se for o caso, a gente vai parar, vai voltar novamente. Aí eu espero todo mundo daqui mais um pouquinho, tá bom? Doutora, pode continuar, por favor. Engasguei aqui com a água. Não, Braz, doutora. Então, vamos lá. Aposentadoria. Vamos falar um pouco agora da aposentadoria por invalidez, né? Que é o benefício por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez, ela é devida ao cidadão, né, incapaz de trabalhar e que não possa ser reabilitado para outra profissão. A incapacidade tem que ser uniprofissional, ou seja, para todo tipo de profissão. Ele não pode ser reabilitado para nenhum tipo de função ou trabalho. Mas aí a gente tem alguns critérios que também tem que ser avaliado, né? Mas enfim, como eu prometi que eu só ia falar realmente dos critérios básicos, do que realmente a legislação prevê, eu vou me limitar a isso, porque senão eu me empolgo e aí... E já vai ficar aqui até amanhã, não tem problema, nós saímos. Então vamos lá. É um benefício, né, por incapacidade permanente, devido ao cidadão que não tem capacidade de ser reabilitado para outra função, que sofreu um acidente ou, enfim, alguma doença que realmente deixou incapaz permanentemente. A aposentadoria por invalidez é um benefício devido a esse trabalhador, e ele é pago enquanto persistir a invalidez, né? O segurado, claro, pode ser reavaliado pelo INSS, o INSS pode chamar ele para reavaliação, né? A gente tem que ir a cada 2 anos, mas o INSS, né, tem esse direito de chamar, convocar quando achar conveniente o necessário. Inicialmente, o cidadão, né, deve requerer um auxílio-doença, tá? Porque não existe essa possibilidade já diretamente do cidadão requerer esse benefício de pronto no INSS. Esse benefício de aposentadoria por invalidez ele tem que preceder a um benefício de auxílio-doença. Então, ele, não que já na primeira perícia já não seja concedida a aposentadoria por invalidez. Eu estou dizendo só que para ele requerer nas plataformas do INSS, primeiro ele tem que requerer o auxílio-doença. E aí, na perícia do auxílio-doença, é que esse médico do INSS vai dizer se o caso dele, né, fazer a avaliação,
se o caso dele é realmente para uma incapacidade, uma incapacidade temporária, para um auxílio-doença, ou se é realmente o caso de aposentadoria por invalidez por incapacidade permanente. Não pode ter, né, eu já disse, possibilidade de reabilitação e, nesses casos, né, na perícia, o segurado vai ser indicado para a aposentadoria por invalidez, vai ser concedido a aposentadoria por invalidez. O que a gente pode acrescentar na aposentadoria por invalidez, né? Falando que eu já falei anteriormente, quando falei do auxílio-acidente, que teve mudança no cálculo, hoje já não é mais vantajoso, então isso aí já afirmei. Outras informações que a gente tem é que o segurado tem direito a um adicional de 25% em cima do valor do benefício, tá? Isso é para aqueles segurados que a invalidez, né, afetou ele de forma que ele precisa sempre da ajuda de terceiro, né, para os atos da vida diária, enfim, tomar banho. Então, ele tem direito de requerer esse adicional de 25% em cima do salário de benefício. E também já falei da revisão periódica, né, que o INSS pode chamar a cada 2 anos ou quando achar conveniente. E para os segurados maiores de 60 anos, a aposentadoria, a perícia, né? Ela já não... o segurado já não vai ser mais submetido a essa reavaliação. Aí realmente o benefício se torna permanente. Doutora, me perguntaram aqui sobre essa questão dos 25% que a senhora falou. No caso, só para esclarecer melhor... Foi Sim. A doutora Poliana que me perguntou aqui sobre esse adicional de 25%. Ele é destinado à pessoa que realmente não tem condição de fazer nada ou é aquela pessoa que tem condição e precisa de uma ajuda de uma pessoa? Como é que é isso? Não ficou... Eu quero que a senhora explique melhor para ver se a doutora Poliana entende. Não é aquela pessoa que está acamada, que só consegue movimentar os olhos, falando claramente, não é. Acho que é a pessoa que precisa de uma ajuda, tá? Inclusive, a gente tem vários segurados que recebem, vários clientes que recebem esse adicional, tá? E assim, são cadeirantes, porque o que acontece? A pessoa que às vezes ela se torna inválida, que ela não nasceu com aquela deficiência, ela se tornou deficiente, ela adquiriu aquela incapacidade permanente depois já de muito tempo, até que ele se adapte, ou até mesmo para sempre, né? Ele vai necessitar de alguém para levar no banheiro, às vezes ele perdeu uma mão, o movimento de uma mão, mas ele consegue movimentar com a outra. Então não é essa incapacidade total do segurado realmente só... Não, ele não consegue mexer com nada, ele consegue ir no banheiro, não. Aí a gente tem que realmente forçar na perícia médica para o médico realmente realizar, fazer uma perícia criteriosa para a gente conseguir entender a necessidade desse benefício. E por que desse adicional? E por que esse adicional é importante? Porque uma pessoa que precisa da ajuda de terceiro, ela não vai precisar somente quando o terceiro puder. Entendeu? Talvez ele tenha dificuldade de ir no banheiro. Eu tenho clientes que, né, perdeu um braço e, né, tem dificuldade, às vezes, de manipular a cadeira de roda, né, de cumprir com as suas necessidades diárias. E ali ele não vai escolher o momento que vai precisar da ajuda. Então, essa pessoa, esse terceiro que vai estar ali para ajudar ele vai ter que ficar 24 horas perto dessa pessoa, ele vai ficar impossibilitado de trabalhar, né? Então, ele vai precisar dessa pessoa para estar sempre ali auxiliando, ajudando, para sair, por exemplo, de uma cama e ir para algum outro lugar, da cadeira de roda para outra cadeira, de banho. E essa ajuda a gente nunca sabe quando o segurado vai precisar. Então, tem que ter uma pessoa 24 horas para estar ali sempre com ele, e essa pessoa não vai poder trabalhar. E o que acontece? Muitas vezes é uma pessoa da casa que trabalha, que vai deixar de oferir renda, e esse benefício ele vem para ajudar, né? Para essa pessoa que não vai poder mais trabalhar. Esse terceiro que não vai poder mais trabalhar. Ótimas explicações. Nós vamos fechar essa live, vamos voltar em uma outra, porque ainda tem muita coisa para se falar e faltam apenas 30 segundos restantes aí. Como tem um pouquinho maior, então eu vou fechar essa live, pessoal, agradecendo cada um.
Vamos voltar daqui um minutinho e pouco para respirar, tomar uma água e a gente já volta, tá bom? Doutora? Eu falei para você. Doutora. Vou te chamar de novo, doutora. Tá Obrigada, bom, gente. beijo. Estou esperando vocês. Aqui mais um minutinho.